já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Cristo é a resposta pra você. Nele está a vida, a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama tanto, mas Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Rolândia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, nesta tarde de sábado. Hoje, dia 10 de novembro de 2020, são 13 horas e 2 minutos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Cristo é a Resposta. Eu sou o presbítero Cláudio Silva, ao meu lado está o presbítero Roberto e na mesa de som está o Renato. Estaremos juntos até as 14 horas, meditando na Palavra de Deus e ouvindo louvores para o nosso elevo espiritual. tem as mãos marcadas, deu a vida por você. Cristo é a resposta pra você. Nele está a vida, a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama tanto, mas seu mundo. Jesus Cristo te ama tanto. Seja muito bem-vindo ao programa Cristo é a Resposta. Eu quero crer que nesta tarde Deus tem uma bênção especial para você. Por que bênção especial? Porque você está sintonizado nos 930 da Rádio Cultura, Sistema Cobra de Comunicação. Você está sintonizado no programa Cristo é a Resposta. E Deus está contemplando a sua vida, a sua necessidade nesse momento. E ao final do programa nós vamos orar, vamos interceder, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Pela fé, o milagre vai se manifestar na sua vida. Você que gostaria de interagir conosco, fazer um pedido de oração, um pedido de louvor, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 3255-2276 ou, se preferir, nos enviar uma mensagem de texto. O WhatsApp do programa é o 991805090. 991805090. Teremos o imenso prazer e alegria em receber o seu pedido de oração e orar a Deus, intercedendo a Deus em seu favor e em favor da sua família. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na página do Ministério Cristo é a Resposta e na página da Rádio Cultura de Rolândia. E eu quero convidar você, meu querido e amado ouvinte, se você puder compartilhar a nossa live para que possamos alcançar um número maior possível de pessoas. Deus irá te abençoar poderosamente. Seja um instrumento nas mãos de Deus e deixa Deus te usar, compartilhando esta live, para que outras pessoas sejam alcançadas pela ministração da Palavra de Deus. Se sua vontade é por fim na sua vida, não encontra alegria, seu caminho é sem saída. Um texto da Palavra do Senhor, Salmos 99. Diz o texto: o Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações.
Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Deus é santo, o Senhor é santo. Que todos nós possamos, neste dia, nos prostrar diante da grandeza do nosso Deus, engrandecer, exaltar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. 13h07 nós vamos ouvir o primeiro louvor desta tarde. E em seguida, o presbítero Roberto vai estar ministrando a palavra de Deus a todos. Eu volto logo em seguida, hoje narrando o testemunho de uma irmã que nos enviou uma carta. Receba esse louvor para o vosso elevo espiritual. Paz do Senhor. Essa oração pela recuperação de uma cirurgia de tireoide. Estou com muita dor nas costas. Luciano de Londrina. E sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Paz do Senhor, irmã Luciana. Recebi seu pedido de oração aqui. Nós vamos estar orando, clamando para Deus restaurar essa cirurgia e tirar essas dores nas costas que a irmã está sentindo, tá? Confia no Senhor. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho. Mesmo na estrada, Penso que Deus está com a gente só na hora da bênção. Foi difícil tudo que passou, o caminho que você trilhou, tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Tu és o alvo que Ele acertou, mas esse tempo de chorar é necessário. É Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho. Mesmo na estrada cheia de espinhos, Deus não te abandonou. Você não está esquecido, não és projeto falido. Deus não te abandonou. Vai entrar Ele sempre está as vinhetas. contigo. Sempre foi o teu Se abrigo. você terminar de pregar, você Deus não te abandonou. Você pode ir até 13h35 É só uma com uma questão carta da de irmã. tempo. Grande, eu quero dar um tempo para mim poder ler. Tenho fim até pra esse sofrimento.
estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisa se entender que não está sozinho. Mesmo na estrada cheia de espinhos. Precisa se entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, precisa se entender que não está sozinho. Mesmo na estrada cheia de espinhos, mesmo na estrada cheia de espinhos. Estamos apresentando Cristo é a Resposta. A melhor da estação. Muito mais. Rolamento estourou, suspensão barulhenta. Não resolva seu problema pela metade. A Quiteiro.com, sua mais nova loja de kits automotivos, traz para você uma novidade no mercado automotivo nacional. Kits completos para a manutenção do seu veículo, com correia dentada e tensor, kit troca de cabo e velas, rolamentos e suspensão. Atendemos todo o mercado nacional com peças de primeira linha e qualidade garantida. Condições especiais para centros automotivos e revendas. Não perca mais tempo correndo atrás de peças. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 999924007 ou acesse o nosso site www.quiteiro.com. A Bit Rara é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Referência em seu campo de atuação, a Bit Rara oferece um portfólio completo com opções para aumento patrimonial e realização de sonhos e projetos. Constituída por uma equipe profissional qualificada e com ampla experiência no mercado de consórcios, a Bit Rara conta com uma estrutura qualificada para garantir o melhor e eficiente atendimento aos seus clientes e parceiros. Prêmio em conhecimento, segurança e atendimento. Bit Rara Consórcios. Entre em contato conosco pelo telefone 3037-7337 ou acesse nosso site www.bidrara.com.br. Excelência Consultoria e Auditoria, criada pensando no cliente como um todo, propondo soluções para melhorias em processos com foco em gestão de negócios, facilitando os meios para que possam ter maior rentabilidade, produtividade, agilidade e, consequentemente, resultados sustentáveis, criando e alterando procedimentos, controles internos, controladoria, auditoria, gestão financeira, afastando riscos para o negócio, sempre primando pela ética e transparência, potencializando a lucratividade da sua empresa. Excelência Consultoria e Auditoria. Entre em contato conosco acessando o nosso site www.excelenciaconsult.com. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel em Rolândia ou região? MVI Negócios Imobiliários ajuda você a realizar o seu sonho com visão estratégica de mercado e composta por profissionais experientes e capacitados para atender seus clientes e parceiros de forma diferenciada. Profissionalismo e competência na compra, venda, locação e administração do seu imóvel de forma segura, ágil e transparente. MVI Negócios Imobiliários. Entre em contato conosco pelo telefone 3156-0100 ou acesse nosso site www.mviimóveis.com.br. Fique ligado, fique com a gente. Rádio Cultura, a melhor rádio. Estamos apresentando Cristo é a Resposta.
Que a paz e a graça do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Pela honra do sangue de Jesus Cristo, receba as bênçãos que você está precisando. E pela graça de Deus Pai e o seu projeto, que Ele venha te ajudar você a realizar e conquistar com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz esteja com você, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo. Um abraço a todos nossos irmãos do nosso país, dos 26 estados, mas é considerado 27, na verdade. Que Deus possa abençoar vocês e continue abençoando, dando vitória na face desta terra. Irmão querido em Jesus Cristo, eu ainda em casa, lendo a palavra do Senhor Jesus e pedindo a Ele uma palavra de bênção para os dias de hoje, uma honra, uma glória, para Ele falar conosco. E falar a verdade, eu até relutei quando o Espírito Santo de Deus veio iluminar uma parte na Bíblia que está até mesmo Paulo falando aos romanos. Às vezes você pode se perguntar, o que Deus cura? A palavra de Deus nos diz que Ele cura a natureza, Ele cura a terra, Ele cura os céus, Ele cura as águas, as estrelas, o sol e a lua. Que Jesus está no comando de tudo e Ele estabelece tudo no momento certo, na hora certa. Então o que nós vamos falar no dia de hoje, irmão? Até cheguei aqui, sentei e já tentei mudar a palavra, mas não dá. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus, que é enviado por Jesus Cristo, com os anjos celestiais, falar conosco. Porque muitas vezes pedimos curas e bênção sobre o nosso país, sobre a nossa terra, porque somos brasileiros de ocupação, mas de amor e honra em pátria, no espírito, na fé e no amor e na esperança também. E nós vemos muitas vezes oramos e pedimos de todas as formas e não entendemos muitas vezes as coisas que acontecem em nossa vida. E até mesmo apóstolo Paulo falando aos romanos uma palavra maravilhosa. Se nós for fazer um mínimo estudo bíblico para 3 horas, são 25 referências. Até mesmo do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E essas referências, até mesmo posso passar a você, irmão, para seguir esse estudo e ver como Deus estabelece todas as coisas. Antes de nós começarmos, e até mesmo em Romanos, capítulo 13, nós vamos até o verso 7. Mas você pode pegar a sua Bíblia e começar a fazer comparação conosco, porque nós pedimos e oramos para o Senhor sarar esta terra. E muitas vezes não entendemos o trabalhar do Senhor Deus. Até mesmo as referências começam em Tito, capítulo 3 e verso 1. 1 Pedro, capítulo 2 e verso 13. Provérbio, capítulo 8, verso 15 e verso 16. Daniel, capítulo 2 e verso 21. João, capítulo 19 e verso 11. Marcos, capítulo 3 e verso 15. Aí você volta de novo em Tito, capítulo 3 e verso 1. Aí depois você vai a Efésios capítulo 6 e verso 13. E 1 Pedro capítulo 2, verso 14. 1 Pedro capítulo 3 e verso 13. Efésios capítulo 1 e verso 6. E até mesmo aos Colossenses capítulo 8 e verso 2. E 1 Pedro capítulo 2 verso 19. 1 aos Coríntios capítulo 14 verso 32. Aos Hebreus capítulo 1 e verso 7.
Mateus capítulo 22 e verso 21. Marcos capítulo 11 verso 17. Lucas capítulo 12 e verso 25. Daniel capítulo 4 e verso 32. Salmos 75, verso 6 e verso 7. Até mesmo, irmão, no verso 1 você volta ao mesmo verso 4 e o verso 16 do capítulo 1 de Tito. Aí Daniel capítulo 3, verso 12 e verso 18. E Daniel capítulo 6 e verso 10. Mateus capítulo 2 e verso 12. Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 29. Aí você vai em Hebreus capítulo 11 e verso 23. É sobre estas palavras que nós vamos fazer e esse mínimo estudo para você entender. Não vou ler versículo por versículo, mas nós vamos entender sobre o nosso país um pouquinho e sobre o reino dos céus e o reino da terra. Então nós sabemos, irmão, que o nosso país, em 1988, concebeu o Brasil como uma república federativa presidenciária, formado pela união dos estados, 26 estados, né? Considerado como um estado novo, 27, desmembrado. As cidades, irmão, até mesmo são 5.570 cidades, ou que sejam municípios. Mas por que isso, irmão? Porque nós vemos as nossas cidades, nossos países sendo governados e perguntamos, por que são governados? Porque há uma estabilidade de Deus, uma aprovação de Deus sobre todas as autoridades. E se nós fazermos esse mínimo aqui, estudo bíblico, nós vamos entender que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Jesus Cristo sobre a face da terra. Ele estabelece tudo em todos os caminhos. Porque diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13 até o verso 7. Diz assim: toda alma esteja sujeito a autoridades superiores. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. Aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo estava falando para os crentes, até mesmo aos romanos naqueles dias, ensinando, instruindo. Porque até mesmo nós tínhamos algumas confusões naquela época com autoridades espirituais e autoridades da face da terra. E quais são essas autoridades, irmão? Nós sabemos que até mesmo uma cidade, para ser constituída, para exemplo, nós precisamos de prefeito, vice-prefeito, presidente municipal, juiz de direito, câmara, até mesmo os comandantes da polícia militar, polícia civil, delegados, né, de polícia, comandante do tiro de guerra, ou que seja um delegado superior e militar. Essas são as autoridades maiores na face da terra. Até o final você vai entender o trabalhar de Deus. E como continua dizendo a palavra, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ninguém pode ser, irmão, um prefeito, um vereador, um presidente, um senador, um deputado estadual, federal, ou um juiz, ou um desembargador, ou um delegado, ou um policial, se Deus não estabelecer ele na face desta terra. Porque é Deus que até mesmo estabelece essas autoridades. Mas por quê? Porque, irmão, quando haver o inimigo, até mesmo o príncipe do Tártaro,
ele vai atacar as pessoas e pegar as pessoas mais fracas e fazer prejudicar outras pessoas. Não que essa pessoa é má, não que essa pessoa até mesmo ela venha nascer para isso. É porque muitas vezes, irmão, ela tem uma alma fraca, ela tem um projeto de vida fora do projeto de vida que Jesus Cristo fez para ela. E muitas vezes ela, ao acordar, ela está enrolada com cordéis de corda, até mesmo do inimigo da sua alma, acorrentada. E daí ela começa a fazer mal para outras pessoas. Porque a palavra de Deus nos diz, lembra quando nós sempre dissemos que a Bíblia nos ensina todas as coisas, tudo que nós precisamos. E aqui elas nos ensina o porquê Deus estabelece autoridades na face da terra. Como nós temos autoridades também celestiais, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E como nós temos autoridades também dentro das sinagogas, que são os pastores, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores, e por assim em diante, os missionários. Então, cada lugar, Deus tem as suas autoridades físicas para ser contemplada em olhos nus, mas é Ele que estabelece cada um, é Ele que escolhe cada um, é Ele que faz o projeto de cada um. E não precisamos se preocupar, porque Ele faz aquilo que nós merecemos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, seja para nossa felicidade, ou seja para nos conduzir, ou para nós voltar aos seus pés. Ele diz assim a seguir: e as autoridades que há fora foram ordenadas por Deus. Veja bem, irmão, toda alma esteja sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e a autoridade que não foram ordenadas por Deus. Então tudo na face da terra é estabelecida por Deus, na hora certa, no momento certo. Agora vem o capítulo 2 que diz assim: Por que isso? Porque Deus estabelece essas autoridades na face da terra. Aqui vem a seguir dizendo, irmão, no verso 2, por que isso? Quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Então, irmão em Jesus Cristo, quando nós vemos aí a nossa Constituição municipal, estadual, federal, a nossa Constituição religiosa, quando há uma resistência da verdade, quando há uma resistência de compaixão, quando nós quebramos qualquer modelo dessas que seja, vem as consequências. Por quê? Porque são constituídas por Deus. E Deus até mesmo não muda a sua verdade. Porque a sua verdade é libertação, edificação e transformação. Você veja uma pessoa, quando ela começa a quebrar os mandamentos de Deus, ela também quebra os mandamentos das autoridades da face da terra que Deus estabeleceu na Constituição. Quando uma pessoa quebra os mandamentos, ou que seja lei terrena, ela também não consegue guardar a Constituição de Deus. Ela não consegue guardar os mandamentos de Deus.
Então, por isso a palavra de Deus nos aperta e nos afina e nos modela como um vaso precioso na sua presença. Mas quem dá a ciência, o entendimento e a sabedoria é até mesmo o Espírito Santo de Deus. Porque se nós resistimos a Deus, vem a condenação. E se nós resistimos a autoridades, as leis que protegem os cidadãos, vem as consequências também. Então por isso que a palavra de Deus fala que nós sabemos, desde quando nascemos, o que é certo e o que é errado. O que é obediência e desobediência. E nós vemos uma pessoa, quanto ela é íntegra, e faz as leis da terra se cumprir sobre a vida dela, no comando, no poder dela, ela também guarda os mandamentos de Deus e faz constituição. E tudo vai bem, e nada falta para ninguém. O verso 3 diz assim: porque os magistrados não são terror para os bons, para as boas obras, ou para os bons, como diz outras palavras. Os magistrados, irmão, aqui diz, essas mesmas pessoas que eu disse para você, que governam na terra. Se você fazer um estudo bíblico, você vai conhecer nesta palavra duas coisas maravilhosas. O reino dos céus, para ser obedecido, até mesmo pregado, anunciado, e a lei da terra, até mesmo para ser seguida ponto a ponto. Porque muitas vezes encontramos pessoas perguntando: por que as pessoas têm que estar numa prisão? Por que as pessoas, fora isso, fora aquilo, estão condenadas, trancafiadas? Porque, irmão, em Jesus Cristo, quando nós deixamos até mesmo o mandamento de Cristo, nós começamos a adoecer. Adoecer espiritual. E as doenças materiais começam a vir depois. Como a ganância, até mesmo trapaças e outras coisas a mais, como o fruto da carne. E começamos a deixar o fruto do Espírito. Aí até mesmo esses magistrados, como os delegados, como os coronéis, como os prefeitos, vereadores, desembargadores, polícias federais, eles não vão agir na vida de uma pessoa, cumprir a lei que eles estão até mesmo sobre o mandato e a autoridade deles, para com as pessoas boas. Essa lei vai proteger, não vai condenar. Mas se nós sairmos até mesmo um pouquinho fora, ela vai nos condenar. Alguma coisa nós vamos ter que pagar. E a vida espiritual não é indiferente, irmão. Se você conhece a legislação, é só você comparar com a Bíblia. Se nós formos honestos, ela não pesa sobre a nossa vida. Assim também é a palavra de Deus. Se nós formos honestos, não pesa sobre a nossa alma. Porque não haverá nenhuma condenação. O verso 3 diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer às autoridades? Faz o bem, e terás louvor dela. Por quê, irmão? A pessoa, quando ela comete um delito, ela sabe que ela vai ter que pagar para a nação, cedo ou mais tarde. E a palavra de Deus não é indiferente também. As duas acompanham junto. Se nós fazer o que é bom para Jesus, como diz a constituição da palavra,
não será um terror para nós no dia do juízo final, nem um terror para nós viver na face desta terra. Mas, se nós tirar um tio da palavra de Deus, aí será um terror para nós. E na constituição terrena também, é a mesma forma. Aí nós começamos a temer, não é verdade? O verso 4 diz assim: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Veja bem, irmão. Apóstolo Paulo dizendo aqui para os crentes, para os irmãos, para aqueles que estavam em prisão reclamando por que estavam presos. Irmão querido em Jesus Cristo, vamos terminar de ler essa palavra completa que diz assim: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debate a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pelo consciência. Porque razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Atenda sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deve. A quem tributa, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem ora, ora. Irmão em Jesus Cristo, que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa te dar vitória e entender a lei da terra e os mandamentos dos céus, para a salvação e edificação da nação. Vamos ouvir mais um hino, em nome do Senhor Jesus Cristo, e logo a paz do Senhor no seu coração, e o presbítero Cláudio traz mais uma palavra para a sua glória. Amém. Diferente do outro apartamento, você tem mais tempo. Tudo cronometrado, não tem como. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Nem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus estendeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo no meu, mas eu cresci e cresci. Está acertando aí. Momento para doação. E o poder de Deus na minha fraqueza está aperfeiçoando. E coisa boa chegando. Tem alguma Dá para pregar tranquilo, né? Filosófico, não importa o que Deus vai pegar 2 horas. A graça, a beça. O tempo está tão pequeno, tão acelerado. coisa boa chegando. Tem algo acontecendo.
compartilhamento. Estamos apresentando Cristo é a Resposta. A melhor da estação. Muito mais. A Vidirara é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Referência em seu campo de atuação, a Vidirara oferece um portfólio completo com opções para aumento patrimonial e realização de sonhos e projetos. Constituída por uma equipe profissional qualificada e com ampla experiência no mercado de consórcios, a Vidirara conta com uma estrutura qualificada para garantir o melhor e eficiente atendimento aos seus clientes e parceiros. Prêmio em conhecimento, segurança e atendimento. Vidirara Consórcios. Entre em contato conosco pelo telefone 3037 7337 ou acesse nosso site www.vidirara.com.br. Excelência Consultoria e Auditoria, criada pensando no cliente como um todo, propondo soluções para melhorias em processos com foco em gestão de negócios, facilitando os meios para que possam ter maior rentabilidade, produtividade, agilidade e, consequentemente, resultados sustentáveis, criando e alterando procedimentos, controles internos, controladoria, auditoria, gestão financeira, afastando riscos para o negócio, sempre primando pela ética e transparência, potencializando a lucratividade da sua empresa. Excelência Consultoria e Auditoria. Entre em contato conosco acessando o nosso site www.excelenciaconsult.com. Rolamento estourou, suspensão barulhenta, não resolva seu problema pela metade. A Quiteiro.com, sua mais nova loja de kits automotivos, traz para você uma novidade no mercado automotivo nacional. Kits completos para a manutenção do seu veículo, com correia dentada e tensor, kit troca de cabo e velas, rolamentos e suspensão. Atendemos todo o mercado nacional com peças de primeira linha e qualidade garantida. Condições especiais para centros automotivos e revendas. Não perca mais tempo correndo atrás de peças. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 99992-4007 ou acesse o nosso site www.quiteiro.com. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel em Rolândia ou região? MVI Negócios
Negócios Imobiliários ajuda você a realizar o seu sonho com visão estratégica de mercado e composta por profissionais experientes e capacitados para atender seus clientes e parceiros de forma diferenciada, profissionalismo e competência na compra, venda, locação e administração do seu imóvel de forma segura, ágil e transparente. MVI Negócios Imobiliários. Entre em contato conosco pelo telefone 3156-0100 ou acesse nosso site www.mviimóveis.com.br. Fique ligado, fique com a gente. Rádio Cultura, a melhor rádio. Estamos apresentando Cristo é a Resposta. Estamos de volta com o programa Cristo é Resposta, 13 horas e 47 minutos. Eu quero mandar um abraço, uma saudação ao Ricieri. Estamos com um patrocinador novo, parceiro novo, junto com o programa Cristo é Resposta. O Ricieri é proprietário da empresa Quiteiro.com e a partir de hoje está em parceria com o programa Cristo é Resposta. Ricieri, que Deus te abençoe, a você, toda a sua família. Quero mandar um abraço também ao pastor Saulo Valentim, que é o proprietário da Bidhara Consórcios. Quero mandar meu abraço ao Paulo Machado, proprietário da imobiliária MVI, empresas parceiras, patrocinadoras do programa Cristo é Resposta, empresas que têm investido no reino de Deus para que possamos pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. E eu profetizo sobre a empresa de vocês, a família de vocês, o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 38. Que Deus derrame sobre a empresa de vocês boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que Deus multiplique, que Deus derrame bênçãos sobre as suas empresas e os faça prosperar. Só retificando, é Lucas capítulo 6, verso 38. Eu estou recebendo, na verdade, recebi no decorrer da semana uma carta de um ouvinte que nos conta um testemunho tremendo. E eu vou estar lendo agora a sua carta, narrando agora os acontecimentos da irmã Alana. A irmã Alana nos escreveu uma carta. Eu fiz agora um resumo, porque é um testemunho bem extenso para a glória de Deus. E eu creio que vai edificar a fé de todos os ouvintes do programa Cristo é Resposta. Diz assim a carta da nossa irmã: a paz do Senhor a todos os ouvintes. Meu nome é Alana, tenho 24 anos, moro em Rolândia, sou casada e tenho um filho. Sou obreira da igreja Deus é Amor. Venho por meio desta carta contar o meu maravilhoso testemunho e o que Deus fez na minha vida em setembro do ano de 2015, depois de sentir muitas dores na barriga. Procurei um posto de saúde e fui diagnosticada com câncer no ovário direito. Depois de ter recebido essa notícia, fiquei desesperada, pois o médico me deu apenas 6 meses de vida. Me lembro como se fosse hoje. Naquele mesmo dia fui à igreja e Deus me disse que iria passar por uma prova de fogo, mas que Ele passaria comigo. Ao chegar da igreja, me deitei, dormi, mas não me lembro como me levantei no dia seguinte, pois tive um surto na minha mente. É como se a minha mente fosse um fio que ligasse e desligasse. Minha mãe teve que sair do trabalho para cuidar de mim, pois me tornei como uma criança. Minha mãe Luzia, sempre orando e buscando a Deus uma resposta, pois era muito grande o meu sofrimento.
Eu não conseguia nem me alimentar sozinha. Dependia de tudo da minha mãe. Passei a frequentar o Hospital do Câncer em Londrina e após começar a realizar alguns procedimentos médicos e de muitas orações realizadas por várias pessoas, veio a primeira notícia: não seria necessário fazer a quimioterapia. Devido ao apagão na minha mente, tive que realizar tratamentos com um psiquiatra e tomar medicamentos caros. No dia 11 de novembro de 2015, foi marcada a minha cirurgia. Minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade, pois o médico iria retirar os 2 ovários e o meu útero. Chegado o momento da cirurgia, os médicos ficaram surpresos, pois quando me cortaram, não havia mais câncer. Havia desaparecido. O médico dos médicos já havia me operado. Foi realizado biópsia do ovário e foi comprovado que o câncer não estava mais ali. Quando Deus tem promessa, podemos passar pelo vale da sombra da morte. Deus é fiel para conosco. O câncer que foi constatado por vários exames e ultrassons, e depois foram feitos os mesmos exames, entre outros, foi comprovado que não tenho mais nada. No dia 25 de dezembro de 2015, minha mãe pediu um presente a Deus, que até às 5 horas da tarde eu desse um sorriso, pois eu só chorava e pensava em morrer. Eu achava que nunca mais voltaria a ser a mesma pessoa de antes. E naquele mesmo dia, eu dei meu primeiro sorriso. E a partir daquele dia, eu fui me recuperando. Em fevereiro de 2016, foi meu último mês no psiquiatra, recebi alta e não precisei mais dos medicamentos, pois eles me deixaram uma vez dormindo por mais de 6 dias consecutivos. No dia 5 de março de 2016, eu me casei. Deus preparou tudo, desde o vestido, buffet. Depois de tanto sofrimento, realizei o casamento dos meus sonhos. Dia 20 de março de 2016, desci águas cumprindo a justiça divina e hoje sou serva do Deus Altíssimo. Deus é maravilhoso. E para você que acha que tudo está perdido, tenha fé. Tudo o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Hoje não sou mais dependente de medicamentos, sou liberta e curada. E posso afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a todos. A carta está datada 7 de outubro de 2020. Eu li a carta, o testemunho da irmã Alana, 24 anos, moradora de Rolândia, ouvinte do programa Cristo é a Resposta. Assim como Deus a curou de um câncer, quando os médicos abriram para fazer a cirurgia, o câncer não estava mais lá. Não foi mais necessário retirar os ovários nem o útero, porque o câncer desapareceu. Médico dos médicos a operou e a curou, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero fazer uma oração juntamente com você. Qual é a sua causa? Qual é a sua enfermidade? Qual é a causa que você julga ser impossível? Qual é a enfermidade que você julga ser incurável? Ainda que o médico tenha dito para você, não tem mais cura. Você vai ter que tomar medicamentos até o último dia de vida. Se você orar comigo agora e você crer, Deus pode tocar no seu corpo e arrancar esta doença, esta enfermidade. Eu creio que esse testemunho da irmã Alana edificou a sua fé. E assim como Deus operou milagre na vida dela, vai operar na sua também. Ora comigo.
Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, eu oro no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, porque está escrito, Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toca, Senhor, neste homem, nesta mulher, toca na irmã Luciana de Londrina agora, e arranca esta dor que está no seu corpo físico, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nas entranhas deste corpo, aonde está alojado esta doença, esta enfermidade, doença que está no sistema imunológico, doença que está no sistema circulatório, em nome de Jesus, doença que está no sistema cardíaco desta pessoa, doença que está alojado na carne, no sangue, nos ossos, nas juntas desta pessoa, em nome de Jesus eu te repreendo agora, saia deste corpo, saia dessa pessoa, saia de dentro desta casa, saia do meio desta família, doença eu te repreendo, na autoridade do nome de Jesus, no poder da palavra de Deus. Senhor, restaura esta família, restaura este casamento, restaura, Senhor, a união dentro desta casa, em nome de Jesus. Abre as portas para essa pessoa que está desempregada, Senhor. Tu abre portas até onde elas não existem. Assim está escrito na tua palavra. Assim nós cremos. Para a honra e glória do teu nome, opera o milagre, sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Lana, Deus abençoe pelo seu testemunho. Você que orou comigo agora, creia no milagre de Deus. Creia na bênção de Deus na sua vida. E você irá glorificar o nome do Senhor. São 13 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao final do programa. Antes eu quero deixar o convite para que quarta-feira, 8 horas da noite, você acompanhe pela página do Ministério Cristo é Resposta no Facebook, a nossa live de ministração da palavra e oração. Eu, presbítero Roberto, o diácono César, vamos estar com vocês quarta-feira, 8 horas da noite. O diácono César também está oferecendo um programa a todas as crianças, pelo Dia das Crianças, no dia 12, e aos seus filhos Vitor e Emanuel. Eu quero desejar a você um excelente final de semana, repleto das bênçãos de Deus. Volte a nos ouvir no próximo sábado a partir da 1h da tarde. Eu aguardo a todos quarta-feira, 8 horas da noite. Grato a Deus e obrigado a você que compartilhou a nossa live. Alcançamos 375 compartilhamentos. Tenha uma excelente semana, repleta das bênçãos de Deus. Fique na paz do Salvador Jesus.